Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, cenário aqui de lateralidade estreita. Aqui, eu tinha comentado aqui. E hoje ele já abre com uma barra outside, rompendo para cima e rompendo para baixo essa lateralidade estreita, que tinha aqui uma probabilidade um pouco maior de manter essa tendência de baixa, mas acaba se mantendo por muitas barras aqui, e após 20 barras que ele fique nessa lateralidade estreita, a probabilidade de romper para cima ou para baixo se iguala, né? Então aqui você teria a mínima como um ponto de inflexão do dia, e quando ele rompe acima dessa lateralidade estreita, você tinha essa máxima aqui com ponto de inflexão, se tornando essa lateralidade um pouco mais ampla aqui. Vamos considerar essa lateralidade aqui, e o preço tenta romper acima dessa lateralidade estreita, falha, cria uma correção, corrigindo em região de 50% dessa última pernada, corrige profundo aqui e cria um outro rompimento em duas pernas aqui. Mas aqui você já poderia considerar que ele saiu dessa lateralidade para um possível canal amplo de alta, que eu deixei marcado aqui em azul. Ele respeitou aqui esses pontos e aqui teria esses pontos aqui como ponto de flexão para ligar. Então, você tem um ponto, 2 pontos, você pode ligar e expandir a linha e ver como o preço se comportará no próximo teste dela, se ela vai conseguir criar um rompimento ou se vai reverter, dependendo do movimento do preço. Então aqui, após ele fazer romper aqui acima e transicionar direto dessa possível lateralidade que tinha formalizado para um canal amplo de alta, tendo um rompimento e corrigindo profundo, aqui em uma pullback, duas pernas, correção profunda em relação a toda essa perna de alta aqui que rompeu essa lateralidade que formalizou, corrigindo aqui na região de 50% e criando aqui um fundo duplo, correção em duas pernas, uma pullback duas, deixando uma boa barra de sinal. Seria um bom trade comprar acima dela, acreditando que o preço iria renovar a máxima aqui, ele tem uma probabilidade maior por ele ter transicionado aqui para um canal amplo de alta, que é uma tendência, um stop abaixo, e buscar tanto a renovação aqui de máxima e alvos mais acima que poderiam ser aqui a projeção dessa lateralidade, torna uma lateralidade mais ampla aqui, quando falhou de romper aqui, deixa eu só acertar essa marcação, quando falha de romper aqui, ele se torna essa lateralidade aqui, e quando consegue fechar uma boa barra de tendência acima, pode considerar que ele transicionou para um canal amplo. Então aqui poderia projetar essa lateralidade expandida para cima, que seria alvos acima aqui, dava na região da média móvel de 60 minutos, e a média móvel também, como eu comentei no vídeo do pré-market que eu fiz, o preço tenderia a fazer uma correção profunda até a região da média móvel, porque ele estava aqui num ciclo de canal estreito de baixa, e a próxima correção poderia fazer uma correção mais profunda, teria como alvo a média móvel, como eu expliquei no pré-market. Então aqui ele simplesmente fez a correção até a média móvel e falhou nela, como expliquei no pré-market. Aqui, quando o preço ele projeta esse alvo e corrige até a região da média móvel de 60 minutos, ele cria aqui um padrão de wedge alinhado aqui, se ligando esses pontos, né? Teria 1, 2, 3 pontos que tentam romper acima, e nessa última puxada aqui também teria essas três, né? 1, 2, 3 puxadas, padrão de wedge alinhado aqui, que é um bom padrão de reversão, que cria esse forte rompimento que o preço consegue lateralizar quando testa esse ponto de flexão aqui, que após ele bem aqui abaixo, cria uma falha de rompimento e cria aqui um topo duplo levemente mais baixo,
que seria um padrão excelente de reversão. Seria o edge alinhado com um topo duplo mais baixo aqui, com uma excelente barra de reversão. Então aqui seria um excelente trade. Vender abaixo dessa barra com o stop aqui acima e buscar tanto a mínima da lateralidade quanto esse ponto aqui de inflexão, que seria a formalização do canal amplo de baixa aqui do tempo gráfico maior, que seria os 60 minutos, como eu comentei no pré-market, que ele tenderia a corrigir profundo, e após corrigir profundo ele tenderia a renovar a mínima, porque ele estaria numa tendência, e dependendo de como o preço chegasse aqui, aí sim poderia criar uma possível reversão majoritária de tendência. Então, lembrando que após um canal estreito, as reversões tendem a ser minoritárias. E aqui foi uma reversão minoritária, né, que não reverte todo o movimento, que seria todo esse movimento comprador. Uma reversão majoritária tende a reverter todo o movimento vendedor. E aqui ele só fez uma correção profunda até a região da média móvel, e agora ele está tentando vir buscar aqui esse ponto de inflexão para transicionar para um possível canal amplo de baixa, que aqui nos 5 minutos seria um excelente alvo para esse trade aqui após criar esse grande padrão aqui de reversão, que foi essa edge com um topo duplo mais baixo, que poderia vir buscar esse alvo mais abaixo aqui. Poderia levar então o alvo desse trade, que é essa venda, tanto aqui para a mínima da lateralidade, quanto aqui esse ponto de inflexão, acreditando que aqui no tempo, pelo padrão do tempo gráfico maior, que seria o canal amplo de baixa, que tenderia a vir renovar aqui a mínima. Após isso, o preço ele cria aqui um canal estreito de baixa dentro dessa lateralidade, cria uma bandeira de baixa aqui, boa barra de sinal. Após vir abaixo da média, cria aqui uma pullback, duas pernas, e deixa uma boa barra de reversão novamente para buscar esses alvos mais abaixo. Poderia vender abaixo dessa barra, o stop aqui acima, e buscar tanto a mínima da lateralidade quanto aqui esse ponto de inflexão que formalizaria o canal amplo de baixa no tempo gráfico maior. Após isso, o preço ele testa a mínima da lateralidade, cria aqui um cenário de possível falha de rompimento, vindo em duas pernas, aqui uma pullback, duas, podendo ser um padrão de armadilha de segunda perna dentro da lateralidade, que até cria uma falha de rompimento aqui, tenta romper, falha e cria uma correção aqui profunda em relação a essa última perna de baixo, criando aqui uma correção em região de 50% dessa última perna de baixo, falhando na média móvel e deixando outro gatilho de venda, que consegue renovar esse ponto de inflexão e transiciona direto dessa lateralidade para um possível canal amplo de baixa. Aqui, como o preço estava comportando, fazendo no micro aqui correções profundas, não teria dado boas entradas. Essa entrada aqui seria um pouco mais arriscada, vender abaixo dessa barra, com o stop aqui acima, por ter formado um micro canal comprador aqui, falhando de inverter, falhando de romper abaixo desse ponto de inflexão, que seria na mínima da lateralidade. Seria melhor esperar aqui ele criar aqui uma segunda perna, demonstrar falhas e entrar numa segunda entrada aqui, aumentando a probabilidade. Aqui a probabilidade seria baixa por ter vindo de um micro canal comprador e estar baixo nessa lateralidade. Mas como aqui ele falha na média móvel e consegue criar uma outra perna de baixa, renovando essa mínima, aqui já transiciona direto da lateralidade para um canal amplo de baixa. E no tempo gráfico maior, estaria em confluência aqui com esse microcanal vendedor aqui. Então seria bem provável o preço vir renovar essa mínima, que acabou renovando aqui no final do pregão. Seria um excelente alvo. E teria também a projeção dessa lateralidade maior dos 60 minutos. Eu deixei marcado aqui. E o gap magnético. Esse gap magnético como alvo ainda para os vendedores. Então aqui, esses aqui foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Lembrando que o importante é você
se posicionar bem de acordo com cada ciclo e identificar as transições do ciclo para poder se posicionar bem de acordo com cada ciclo. Que aqui, no gráfico de 5 minutos, o preço transicionou de uma lateralidade para um canal amplo de alta, depois transicionou para uma lateralidade e aqui transicionou no final do pregão para um canal amplo de baixa, que no gráfico de 60 minutos ele só estava fazendo uma correção profunda, estava no ciclo de canal estreito de baixa, que iniciou uma correção um pouco mais profunda até a região da média móvel, que após testar aqui a média móvel deixar um micro topo duplo, que seria esse topo duplo aqui, na região da média móvel dos 60 minutos, tenderia a buscar a renovação de mínima aqui para transicionar para um possível canal amplo de baixa aqui. Nas renovações de mínima, tende a ter bastante realização vendedora e os compradores vendo que os vendedores estão realizando e a realização de lucro dos vendedores é uma compra, os compradores também tendem a comprar e criar mais um movimento aqui de correção profunda para depois tentar renovar a mínima novamente. Aqui o preço pode até tentar acelerar após renovar essa mínima por ter um alvo logo abaixo aqui, mas ainda tem o gap magnético, então é mais provável que nas renovações de mínima o preço corrija profundo para depois tentar renovar a mínima e buscar alvos mais abaixo. Lembrando que em canal amplo de baixa, as renovações de mínima são alvos para os vendedores e para os compradores é um bom ponto para os compradores entrarem e realizar pelo menos o scalping, sabendo que após as renovações de mínima, o preço tende a fazer uma correção um pouco mais profunda em relação à última perna. Aqui no contexto de 60 minutos, por ele ter criado esse microcanal vendedor, a próxima correção tende a ser minoritária. Então, provavelmente pode ser uma correção profunda aqui e não cria aqui ainda um cenário de possível MTR, por causa de ele ter criado essa sequência de barras vendedoras, né? 1, 2, 3, 4 barras de vendedora, rompendo abaixo desse ponto de flexão. A próxima correção tende a ser minoritária e tentar renovar novamente mínimo, buscando alvos mais abaixo. Então, esses aqui foram os ciclos do dia e os melhores trades. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir esse vídeo.